Jovem Conservador de Direita. Podcast. Bem-vindos ao quarto episódio do podcast do Jovem Conservador de Direita. Aqui ao meu lado tenho um convidado muito especial, o Dr. Jovem Conservador de Direita. Como está? Estou bem, obrigado. Vamos então conversar? Vamos a isso. Tema da semana. Que tema da semana é que escolheu, doutor? Eu escolhi uma excelente notícia para Portugal. Qual? A guerra da Síria. Guerra, doutor? Mas é mau, guerra, isso? Muito pelo contrário. Guerra é excelente. É a melhor forma de resolver todas as querelas diplomáticas e é excelente para o marketing. Então, e as pessoas que morrem? As pessoas que morrem fizeram um sacrifício de modo a que outras pessoas vivam. E, sobretudo, o mundo hoje em dia está muito mais seguro, porque isto foi uma forma dos Estados Unidos de demonstrar a sua força, de demonstrar quem manda, e neste momento estamos todos ao abrigo dos Estados Unidos muito mais seguros. Pois, porque as pessoas já estavam a estranhar. Estava a haver um conflito na Síria, mas os Estados Unidos não estavam envolvidos. E as pessoas já começavam a dizer, os Estados Unidos são fracos, já não são o que eram, então eles finalmente conseguiram provar que afinal não são fracos, também são capazes de matar pessoas. Isso é uma boa notícia, doutor? É uma excelente notícia. É uma excelente notícia até porque, não sei se sabe, o Dr. Trump, não sei porquê, está a ser muito atacado a nível interno. Estão a acusá-lo de ser pouco homem, não é? Lá pela doutora Stormy Daniels e as outras senhoras todas. E ele então quis demonstrar a sua masculinidade, já que não quis fazer um vídeo em direto, como naquele documentário do Black Mirror. Ele optou por fazer uma guerra. Foi excelente. Muitas pessoas dizem que o Dr. Trump é maluquinho. Não é. Mas ele provou que, apesar dessa fama que ele tem, consegue fazer uma guerra como qualquer outro presidente americano. Exatamente. E é assim que se vê a grandeza. Sim, os presidentes americanos medem-se por nível de bananice. Os que não fazem guerras e os que fazem guerras. Os másculos. Certo? George W. Bush, outros e agora o Dr. Trump. Está de parabéns, Dr. Trump. Está de parabéns. E os outros países que estão com os Estados Unidos? Fizeram o melhor, que é, não perguntaram para onde é que iam, os Estados Unidos apenas disse, vou fazer uma guerra durante um dia, estão comigo ou contra mim? E eles, de forma muito inteligente, disseram, estamos do seu lado, Dr. Trump, que foi a Inglaterra e a França. Não é triste Portugal também não estar envolvido nesta guerra? É, mas isto é mais uma daquelas derrotas da geringonça. Porquê? Se bem reparou, na altura da guerra do Iraque, Dr. Durão Barroso, de forma heroica e sem qualquer dados, factos, não precisava. Ele promoveu uma cimeira naquele sítio lá para é Portugal, Açores ainda, não é? É, acho que ainda sim. Pronto, e ele promoveu lá uma cimeira nas Lajes para demonstrar que estava lá dos Estados Unidos. Veio-se a provar que a guerra, as razões pelas quais os Estados Unidos foram para a guerra, não foram as mais, vamos chamar-lhes, factuais, mas Portugal esteve do lado certo da história. Estar do lado certo é sempre estar do lado dos Estados Unidos. Neste caso, foi pena o Presidente e o Primeiro-Ministro de Portugal não ter tido esse ato de heroísmo, de ter promovido também uma cimeira num sítio, num sítio igualmente horrível como as Lajes, sei lá, Gaia, e provar que estava ao lado dos Estados Unidos. Mais uma vez, Portugal, a esquerda, fora da história. É pena. Eu acho que se calhar o Dr. António Costa devia ter pedido em público ao Dr. Trump para poder também entrar na guerra, não é? Sim, mas pode vir a ser positivo isto. Pode ter um lado positivo, que é, pode levar à queda da geringonça. Porquê? Dr. Trump já resolveu o problema entre israelitas e palestinianos, com aquelas mudanças de embaixada e a declaração de capital, etc. Portanto, atacou a Síria. Agora atacou a Síria, não é? E agora vem por aí acima. Irão, Costa Rica, Coreia do Norte, Bielorrússia, pronto, Finlândia, esses países todos, pronto, em princípio é tudo ditaduras. E depois, elimina a Coreia do Norte. Quando forem remexer os papéis da Coreia do Norte, vêm lá os discursos todos do Dr. António Costa e dizem, ok, Portugal é a seguir. E resolvem o problema de Portugal também. Sim, o Dr. Trump agora tomou-lhe o gosto, vai querer começar a atacar países. Mais tarde ou mais cedo vai sobrar para Portugal. E ainda bem, porque é uma oportunidade para o doutor chegar a primeiro-ministro, não é? É, e também é demonstração que o Dr. Trump está a promover a igualdade. Sempre que uma mulher fala mal dele, demonstra que tem poder, tem voz, ao ponto do Dr. Trump atacar um país por ela ter esta voz. Sim, pelo menos não batem mulheres. Exatamente. O que quer dizer, de uma forma indireta, são as mulheres que estão a criar esta guerra. Pois. É uma demonstração de poder enorme. Estão a fazer uma coisa que para os países em si é nefasto, mas para a diplomacia isto vai dar manuais
maravilhosos. E em termos de marketing também, deixe-me dizer-lhe que há aqui um segundo ponto, que é a questão do marketing. Na Síria temos duas forças opostas, não é? Temos o regime de Assad, do Dr. Assad, com a Rússia, ao lado da Rússia, supostamente contra, estou a fazer aspas, contra os Estados Unidos. Isto é espetacular. O Estado Islâmico e os curdos, quer dizer que os Estados Unidos estão do lado do Estado Islâmico nesta guerra. Em princípio, mas aqui a questão não é essa. Eles não se importam de se coligar, porque eles já estiveram coligados ao início da Al-Qaeda. Pronto, eles têm este histórico. É como se estivessem no recreio, viram confusão a acontecer entre colegas, foram lá mandar um calduço, não interessa a quem, só para dizer que quem manda neste recreio sou eu. Exatamente. Mas não se puseram do lado de ninguém. Exato. Sim. Esse é o papel do delegado de turma e do Presidente dos Estados Unidos. Sim. E aqui a questão vai mais para além disto, que é o Dr. Trump, além de ter sido acusado de questões de mulheres, tem sido acusado de conluio com a Rússia. E esta é uma forma excelente. Isto parece um manual de estratégia criado pelo livro Pinóquio, não é? Que temos o Dr. Putin, uma espécie de Gepeto, que criou o Dr. Trump, o Pinóquio. E curiosamente está sempre a falar de mentiras e não sei o quê. E o que é certo é que o Dr. Trump, para se emancipar do Dr. Putin, fez agora de conta que está contra ele, mas no fundo nunca nos vamos esquecer que trata-se de pai e filho. É excelente. Marketing e diplomacia. Assim vale a pena mandar no mundo. Pronto, doutor, convenceu-me. Estou completamente rendido a esta guerra espetacular. Coisas que devemos evitar. Doutor, e que comportamento se deve evitar esta semana? Olha, devemos evitar humor. Humor em geral? Sim, humor em geral. O humor utiliza subterfúgios para fugir à realidade. Eu não compactuo com isso. Mas está a falar concretamente da crónica do Dr. Zé Diogo Quintela, no Correio da Manhã, não é? É verdade. Saiu-lhe o tiro pela culatra quando ele decidiu escrever uma crónica que veio-se a saber mais tarde que aquilo era ironia para denunciar o caso das crianças doentes oncológicas que têm estado a receber quimioterapia nos corredores do Hospital de São João. Então ele usou ironia. Quem lesse o texto não percebia que era a brincar e achava que ele estava a atacar as crianças, não é? É verdade. Ponto número 1. As pessoas não têm de perceber ironia. A maior parte das pessoas estuda em escola pública. Portanto, à partida, é difícil perceberem isso. Em segundo lugar, tem a questão do Dr. Zé Diogo Quintela. Que já não é humorista. Que já não é humorista há muito tempo. E, portanto, ele quando decide escrever uma crónica humorista tem de dizer agora não é o Dr. Zé Diogo Quintela, empresário, empreendedor, criador da padaria portuguesa a escrever, é o Dr. Zé Diogo Quintela que uma vez foi humorista. Se calhar o Dr. Zé Diogo Quintela ter dificuldades no humor é forma dele provar aos acionistas da padaria portuguesa que está completamente focado na empresa e que já se deixou dessas palhaçadas. Como não é? É óbvio. E atenção, eu não me ri nem uma única vez naquela crónica, mesmo depois de me terem dito que era ironia. O que quer dizer que ele está a fazer bem o seu trabalho de empreendedor. Abandonou completamente o humor, ele já não tem piada nenhuma e achei aquela crónica, pronto, pobre, vá. Atacava a geringonça, o que era bom. Era, mas escusava de ter dito isso de forma irónica. Bastava dizer, como eu disse, e bem, que a forma do Hospital de São João tratar as crianças doentes oncológicas é um excelente incentivo para os pais trabalharem mais para poderem retirar as crianças dos corredores do Hospital de São João e levarem para sítios de jeito, como são hospitais privados. É bom que haja mais condições no serviço público de Exatamente. saúde, porque obriga os pais a trabalharem para poderem oferecer melhores condições às crianças. Ganhamos toda a gente. Ganha tudo. Mesmo os hospitais privados que ultimamente têm de gastar muito dinheiro em publicidade, hoje em dia só precisam de ir à agência Lusa e pedir as fotografias das condições dos hospitais públicos. E meter a dizer, quer ser recebido assim? Como é óbvio que não. Você não é estúpido. Venha ter connosco, desde que tenha dinheiro. Como é que acha que o Dr. José Diogo Quintela deveria ter lidado com esta situação? Ele devia ter feito um disclaimer, como toda a gente que pratica a ironia e a sátira deve fazer. Que é dizer à partida, atenção, eu vou dizer coisas que não é aquilo que eu defendo. Também, eu vou utilizar as crianças com cancro, não para atacar as crianças, mas para atacar outra coisa. Que neste caso, digo já, à partida, que é a geringonça. E depois as pessoas leem a crónica se quisessem, mas à partida já não precisavam, porque ele já explicou o que é que ia dizer. Sim, convém, nisto do humor, convém uma pessoa saber exatamente qual é o alvo. Óbvio, ouça, e ele fazia uma coisa, ele que é empreendedor já devia saber. Diga-me uma coisa, acha que se venderam mais livros dos Maias ou livros amarelos das publicações Europa-América dos Maias?
Os livros amarelos. Claro, portanto ele devia ter feito o livrinho amarelo, que era este disclaimer. As pessoas já não liam a obra e estavam informadas. O que é certo é que as pessoas que escreveram os livrinhos amarelos ganharam muito mais dinheiro do que o Dr. Essa de Queiroz. Consegue falar de outros casos de comédia em que isto tenha sido bem feito? Sim, olha, eu lembro-me de, há já alguns anos, ter ficado muito indignado porque à hora da novela começou a dar um programa que era Os Malucos do Riso. E eu pensei, olha, está aqui uma novela nova, esta é tipo o Sassaricando, que é com piadas. Só que era uma novela pobrezinha em que o Dr. Guilherme Leite fazia muitas personagens. Sim, mas ouça, Tipo eu a Doutora Glória Pires, naquela novela que fazia de gêmeas. Exatamente, que já não me lembro qual é, era a Tieta. Era Mulheres de Areia. Pode ser essa também. E que o Eu Dr. confundo. Guilherme Leite era um mecânico que tinha um irmão gêmeo que era alentejano. Por sua vez tinha um irmão gêmeo que era um maluquinho do manicômio. Sim, e aquilo era o quê? Aquilo era uma espécie de novela e ao mesmo tempo de documentário, onde muito provavelmente o Dr. Henrique Raposo se baseou para escrever o livro dele sobre alentejanos. E era muito giro, mas depois vieram dizer que aquilo era um programa de humor. Que aquilo que eles faziam era uma espécie de personagens e não eram eles, ou seja, praticavam a ironia, a sátira, e eu fiquei super indignado porque senti-me enganado. Aquilo devia ter ao início a dizer, atenção, que o que se segue é o humor. Na prática de ironia e sátira, por favor não pensem que isto é uma novela. Pois, se calhar o doutor não reparava bem era nas caras que eles faziam no final. Que aí já dava para ver que eles se calhar estavam a brincar. Que eles diziam uma coisa e depois ficavam a olhar para a câmara como quem diz, ele disse Pois uma não coisa sei, maluca. eu até pensava que aquilo era uma novela quase policial, que era. Ele fazia a cara para nós adivinharmos o que cena é que viria a seguir. Ou quem é que tinha sido o culpado, não é? Que normalmente era da Palpões e coisas assim, a senhoras. Mas era para rir, afinal. Pois, eu se soubesse tinha-me rido à partida. Agora senti-me enganado, fiquei super indignado com isso. Pois, então foi esse o problema do Dr. Zé Diogo Quintela na crónica Sim, dele. se ele abandona uma profissão e se é bem sucedido noutra, porque é que ele regressa atrás? Certo? Óbvio, ficou-lhe o bichinho de fazer rir as pessoas. Pois, mas as pessoas têm de saber quando é que se devem reformar, não é? E se ele é bom numa coisa, em princípio não é bom em duas, certo? Sim. Nós empreendedores somos bons em multitasking, mas é multitasking dentro do empreendedorismo. O Dr. Zé Diogo Quintela não pode achar que é um empreendedor de sucesso que abre uma padaria por semana e a seguir vai escrever humor, como se conseguisse. Não conseguiu e não consegue, e portanto tem de parar com isso. Muito bem, doutor. Recomendação cultural. Ou outra coisa. Doutor, que recomendação é que nos traz esta semana? Olha, eu aconselho toda a gente a ver a reportagem da doutora Ana Leal sobre os incêndios no Pinhal de Leiria. Ou, se não quiserem ver a reportagem, acompanhem todos os posts no Facebook e no Twitter sobre esta reportagem. Eu vou ler aqui um dos posts que tenho aqui sobre essa reportagem, que era atá-los a um pinheiro e regá-los com gasolina e deitar fogo a esses filhos da Pi, que não são os terroristas e que querem destruir a nossa mata. O doutor concorda com este tipo de declarações? Eu sou pela liberdade de expressão e, portanto, concordo que possam ser ditas. Como é óbvio, não me dou com essas pessoas que dizem isso. Eu gostava de falar mesmo sobre a reportagem, que é a doutora Ana Leal desmontou uma possível conspiração de madeireiros que supostamente são os perpetradores dos incêndios do Pinhal de Leiria. Isso é muito grave, não é, doutor? Claro que não. Hã? Isto demonstra que se há uma oportunidade para um negócio melhor, fazemos. Lembre-se daquelas pessoas que eram saudosistas de produtos de qualidade, mas que eram muito caros. De repente, quando as pessoas começaram a ter os mesmos produtos, um bocadinho menos qualidade, porque eram feitos na China, mas pagavam menos por esses produtos, as pessoas não ficaram satisfeitas, porque era a diferença entre não ter um produto de qualidade ou ter um produto de menor qualidade. Percebe? É a diferença entre não ter e ter. Doutor, mas é crime deitar fogo a pinhais? Em princípio é, se for provado. Agora, ponha-se no lugar do empreendedor. Eu sei que é difícil para si. Normalmente é uma pessoa que segue líderes e tenta sentir-se inspirado por grandes líderes como eu e outros. Agora, no lado dos empreendedores, dos madeireiros, faz sentido. Eles querem que o consumidor possa usufruir de madeira a menor preço. E a forma de terem menor preço é baixarem o custo do material. O custo do material era altíssimo. E aqui a diferença é, veja como é que está o mundo. Temos períodos de muito calor e períodos de muito frio. Quer que as pessoas durante o frio digam, eu gostava de comprar madeira, mas não posso, é muito cara e por isso vou passar frio. Ou os madeireiros meteram fogo a um pinhal inteiro, é mau, mas baixaram o preço da madeira e neste momento eu posso comprar e já não vou passar frio. Sim, as árvores estavam lá paradas também, não é? É verdade.
tirando aquele matagal todo e aquele mato todo que passou também naquele filme do Senhor dos Anéis, que eram árvores que andavam e falavam. Isso existe na Nova Zelândia, mas pelos vistos em Portugal ainda não pegou essa espécie. E portanto, se temos árvores paradas, e que supostamente iam ficar lá paradas porque é muito caro, as pessoas têm todo o direito de exigirem preços mais baixos. Isto é economia, século XXI. Exigirem preços mais baixos para não passarem frio. Doutor, mas as árvores dão-nos oxigênio e assim não podemos andar a queimá-las, senão não podemos respirar? Ouça, tudo bem que as árvores dão-nos oxigênio, mas também nos dão quentinho. E uma pessoa tem de saber quais são as suas prioridades. Quer respirar oxigênio, mas morrer congelado no inverno, que é o que acontece, ou respirar dióxido de carbono, mas estar quentinho. Qual é que preferia? O segundo. Claro. Dizem que é um crime dos madeireiros. No fundo acaba por ser solidariedade, porque as nossas casas não estão preparadas para o frio. Doutor, se eu tivessem convidado para a cave daquele restaurante para essa reunião, o que é que o doutor lhes dizia? Eu dizia-lhes, primeiro, como é que eu posso investir? Ponto 1. E segundo, tenham cuidado porque pode aparecer uma jornalista. Venham antes para a minha cave, que normalmente não tem rede, e fazíamos a negociata toda na minha cave. Doutor, e depois, quando o doutor se candidatasse a primeiro-ministro, o doutor não tinha medo que o acusassem de ser um incendiário? Andou a deitar fogo à mata? Não, claro que não. Em princípio, quando eu fosse primeiro-ministro, isso tornava-se lei. E além disso, seria uma jogada inteligente, porque o doutor deitava fogo à mata, ganhava dinheiro e ainda podia culpar a geringonça pelos incêndios. Como é óbvio. Jogada de mestre. É. Os incêndios foram péssimos e a culpa é da geringonça. Do lado dos madeireiros, acaba por ser bom e esse é o aspecto positivo. Todas as histórias têm um lado bom e um lado mau. O lado mau é que a culpa é da geringonça. O lado bom é que os consumidores ficaram a ganhar. E o doutor Dom Dinis ia gostar que deitassem fogo ao pinhal dele? Ia ficar orgulhoso. O doutor Dom Dinis era cantor. E a única forma dele se ter tornado empreendedor foi construir um pinhal. Para depois construir naus que deram origem mais tarde aos descobrimentos. Portanto, hoje em dia não temos descobrimentos. Vamos ter ali as árvores paradas para construir o quê? Não sei, daqueles brinquedos que são feitos de madeira e que é um senhor a andar de bicicleta. Não é preciso, não é preciso. Isso é construído tudo na China. Portanto, a única coisa que resta ao pinhal para ter utilidade é aquecer as casas das pessoas. Portanto, no tempo de Dom Dinis, caravelas e naus. Hoje em dia, sem qualquer utilidade, dê-lhe uma nova utilidade. Muito bem, doutor. E com esta mensagem a favor dos incêndios, fica concluído o episódio desta semana do podcast. Jovem Conservador de Direita. Podcast.